pessoal, tudo bem com vocês? Professor Tales aqui, bem-vindos a mais uma aula sobre interoperabilidade de sistemas. Algumas aulas atrás estivemos estudando a interoperabilidade pelo método REST, onde nós aplicamos essa forma de criarmos e construirmos serviços web numa situação específica em que nós tínhamos um sistema supostamente para o registro de ingressantes na instituição IFSU, e nós cadastraríamos aqui um CPF do ingressante, suposto CPF com algum suposto nome, e a definição de um curso superior para ele ingressar. Nós tínhamos uma outra aplicação supostamente de registro de certificados e diplomas do MEC, onde nós tínhamos aqui o registro de alguns certificados de conclusão do ensino médio para algumas pessoas portadoras de determinados CPFs. Então, a interoperabilidade realizada pelo método REST foi que, quando do registro de um aluno ingressante no IFSU, este deveria se comunicar com o sistema de registro de certificados no MEC a fim de verificar se aquela pessoa portadora de determinado CPF possuía já o certificado de conclusão do ensino médio. Em caso positivo, tudo bem, seria permitido normalmente o cadastro como ingressante. Caso contrário, o cadastro deveria ser impedido. Então vamos fazer um teste aqui com um CPF que não consta como que tenha concluído o ensino médio. Então, ingressando aqui, recebemos este erro. E alterando esses dados, vamos colocar aqui um valor de CPF que consta como concluinte do ensino médio. Então, vamos verificar aqui. Vamos ingressar esse aluno na engenharia agronômica e foi realizado o ingresso. Certo? Então, essa interoperabilidade foi concretizada. Através da publicação de um serviço web da aplicação de registro de certificados e diplomas do MEC. Então, nós temos aqui uma aplicação Flask em Python, certo? E uma das rotas dessa aplicação era justamente para uma busca externa, que era respondida por uma função. Uma função que tratava uma requisição cujo conteúdo era JSON, capturava um dado de CPF de dentro dessa estrutura JSON, buscava no banco de dados. Caso encontrasse, retornava uma estrutura JSON também, mas contendo o valor encontrado. E caso contrário, retornava uma estrutura JSON vazia. Tá? Então aqui nas linhas 58 e 60 nós temos estruturas da linguagem Python, mas na linha 61, onde é realizado o retorno, nós convertemos para uma string JSON. Por outro lado, na aplicação de registro de ingressante no IFSU, nós temos o consumo do serviço web publicado pelo sistema de registro de certificados e diplomas do MEC. Então, o consumo desse serviço é realizado justamente no momento de inserção do novo registro de ingressante, logo antes da efetivação do registro do ingressante, a fim de verificar se o portador de determinado CPF concluiu o ensino médio ou não. Então, nós criamos aqui uma estrutura da linguagem Python, conhecida como dicionário, e enviamos ela em formato JSON numa requisição HTTP comum para o serviço web, já que nós estamos utilizando o método REST. E o retorno dessa requisição também vem no formato JSON, uma string JSON, que nós convertemos para uma estrutura da linguagem Python, também um dicionário da linguagem Python. Então nós verificamos se há nesse dicionário um índice-chave, e nessa hipótese significa que existe, né, o certificado de conclusão do ensino médio para esse aluno. Então, na verdade, nós verificamos se não existe. E se não existe, nós mostramos na interface um erro de que o certificado do ensino médio não existe para aquele ingressante e, portanto, ele não pode ser cadastrado como ingressante na instituição. Caso exista, então, o fluxo da aplicação segue normalmente e a inserção não é impedida. Pois bem, então, uma outra regra de negócio diz que, além daqueles alunos que não possuem registro de conclusão do ensino médio, aqueles que já possuem registro de diploma do ensino superior
também não podem se cadastrar como ingressantes pela primeira chamada na instituição. Então, nós vamos publicar um novo serviço no sistema de registro de diplomas e certificados do MEC, agora para verificarmos se o portador de determinado CPF possui o registro de conclusão de ensino superior, porém nós não vamos fazer isso através do método REST de publicação de serviços web, nós vamos fazer isso através do protocolo SOAP, certo? Então, vamos lá. Pois bem, então, na nossa aplicação de registro de certificados e diplomas, nós vamos criar um novo programa. Nós vamos salvar ele como, por exemplo, serviço.py. Ok? E nós vamos utilizar um outro módulo da linguagem Python chamado Spine. Esse módulo Spine ele possui funcionalidades da utilização de vários protocolos de comunicação para serviços web. Dentre eles, o protocolo SOAP. Então, para que nós não precisemos implementar manualmente esses recursos, nós vamos utilizar esse módulo. E desse módulo, nós vamos importar algumas classes, como, por exemplo, Application, RPC, the Remote Procedure Call, Service Base, Iterable, Integer e Unicode. Certo? Nós vamos importar também o componente responsável por utilizar o protocolo SOAP. Então, do Spine nós vamos importar ainda o submódulo Protocol e o SOAP. Então, desse submódulo nós vamos importar o componente SOAP 1.1. Então, é 1.1, certo? E ainda vamos importar do Spine, do submódulo Server e o submódulo WSGI, ou WSGI. Nós vamos importar a aplicação SGI. Em Python, além das aplicações comuns, nós temos as aplicações WSGI, que funcionam como um meio de campo entre aplicações comuns e servidores web. Para que um servidor web se comunique com um programa em Python, é necessário que esses programas tenham uma interface comum para a comunicação com esses servidores. E é justamente o que essa interface faz, essa WSGI ou WSGI faz. WSGI significa Web Server Gateway Interface, ou seja, uma interface comum que as aplicações utilizam para comunicação com servidores web e vice-versa. Ok? Então, nós vamos utilizar esses componentes aqui também. Além, é claro, da biblioteca responsável para a utilização de um banco de dados SQLite 3. Perfeito? Ocorre que, nesse momento, pode ser que se encontre um erro dizendo que essa biblioteca Spine, esse módulo Spine, não existe ainda no nosso sistema. Então, ele pode ser instalado facilmente através do instalador do Python, como, por exemplo, pelo comando pip3 install spine. Então, aguardamos aqui a instalação e ele está pronto para ser utilizado. Okay? Da mesma maneira que acontecer com qualquer outro módulo ou biblioteca, pode ser instalado da mesma maneira através do pip. Okay? Então, sobre a implementação, nós vamos implementar uma classe que vai ser responsável pela implementação do serviço web. Então vamos declarar aqui uma classe que nós vamos chamar de serviço. E essa classe serviço ela precisa herdar de um dos componentes que nós importamos lá na linha 1 da aplicação, que é o Service Base. Certo? Então, dentro dessa classe nós vamos definir um método. Vamos chamar ele de busca externa também. E essa busca externa ela precisa receber dois parâmetros. O primeiro deles é, por padrão, devido a que essa classe herda de Service Base, é o contexto da aplicação. E o segundo vai ser o parâmetro que nós precisamos para essa busca externa funcionar, que no caso é o CPF do aluno ingressante. Certo? E aí nós vamos realizar a busca no banco de dados. Nós vamos implementar aqui uma sentença select. Nós vamos colocar aqui
select chave from registro, where CPF igual a alguma coisa, and nível, agora não é mais EM, agora o nível é ES, certo? E esse CPF vem de algum lugar, ele vem aqui, da onde nós colocamos esse parâmetro da função. Então nós concatenamos aqui com a nossa string SQL, certo? E podemos, a partir desse momento, conectarmos no banco de dados. Então, SQLite3.connect, passando aqui como parâmetro a string do nome do arquivo do nosso banco de dados, banco.data. Vamos declarar aqui uma variável resultado, onde nós vamos colocar o resultado dessa busca. Então vamos executar, conexão.execute, passando como parâmetro a nossa sentença SQL. E ainda vamos dizer que nós queremos receber esse retorno como uma matriz, ou um conjunto de tuplas. Então, fetch all é a função responsável por isso. Fechamos a conexão e vamos fazer uma verificação. Então, já que nós estamos recebendo aqui um conjunto de tuplas, se essa chave for encontrada, nós vamos retornar aqui um conjunto de tuplas vazio ou com mais do que zero tuplas, né? Então, nós podemos verificar que se o tamanho dessa variável resultado for maior do que zero, então nós vamos retornar aqui essa variável resultado, que é um conjunto de tuplas, na primeira tupla e no primeiro valor dessa tupla, ou seja, o próprio valor da chave, que é o que nós estamos buscando aqui na nossa sentença SQL. E caso contrário, nós vamos retornar aqui string vazia. Certo? Implementada a nossa busca, nós precisamos colocar uma anotação no código que é referente às operações do serviço. Então, por exemplo, nós temos aqui uma classe que vai responder a um serviço e nós temos cada método dessa classe que vai responder por uma operação desse serviço. Então, nós colocamos aqui uma anotação logo antes da declaração do método. Colocamos a anotação RPC, de Remote Procedure Call, e ele tem dois parâmetros. O primeiro deles, Unicode, dizendo o que é o tipo de dado desse parâmetro CPF. Então, como é uma string, nós colocamos aqui Unicode. E nós precisamos dizer também o que essa operação do serviço vai retornar. Qual tipo de dado ela vai retornar. Então, nós vamos colocar aqui underline returns. Nós vamos dizer que é do tipo Unicode também. Porque no final das contas ele retorna uma string correspondente à chave do diploma do aluno ingressante ou uma string vazia. Então, estamos colocando aqui Unicode. Esses dois tipos de dados aqui, integer e iterable, na verdade nós não vamos utilizar. Utilizaríamos integer se retornássemos aqui no final desse método 0 ou um número maior do que 0. E o iterable se nós retornássemos essa variável resultado, né, que é um conjunto de tuplas. Então não é o caso, então podemos apagá-los daqui. Certo? Dando continuidade ao nosso código, agora nós vamos criar uma aplicação Spine que vai utilizar essa classe de serviço que acabamos de implementar. Então vamos declarar aqui application. Nós vamos instanciar um objeto da classe application, que nós declaramos lá na linha 1. Nós importamos na linha 1. Então, application. E vamos passar alguns parâmetros para o método construtor dessa classe application. O primeiro deles é um vetor contendo todas as classes que vão fazer parte da implementação desse serviço. Então aqui nós temos apenas uma, né, a classe serviço. Poderiam ter mais, então por isso que nós temos esse vetor aqui. Então, por enquanto é servico. O segundo parâmetro é um namespace para o nosso serviço SOAP. Isso faz parte do protocolo, nós precisamos ter esse namespace. Então, nós vamos colocar aqui, por exemplo, o registro mac.soap. E nós precisamos também dizer quais são os protocolos de entrada e saída desse serviço web.
Nós sabemos que nós estamos implementando aqui um serviço web do tipo SOAP, mas o módulo Spine suporta vários protocolos. Então nós vamos colocar aqui um outro parâmetro chamado inProtocol, igual a SOAP 1.1, que foi o que nós declaramos lá no início do programa. Aqui na linha 2 nós importamos esse componente. Então nós estamos utilizando esse protocolo SOAP como entrada. E nós vamos dizer também que ele é o protocolo de saída, com Out Protocol. É o mesmo SOAP 1.1. Ok? Pois bem, vamos organizar aqui para podermos ler esse código na mesma página. Certo? E além dessa aplicação Spine, nós vamos criar a nossa aplicação WSGI, a aplicação WSGI, que no caso serve como um meio campo entre o servidor web, que nós vamos instanciar logo em seguida, e a aplicação Spine. Em Python isso é necessário. Então, WSGI application igual a WSGI application, que nós importamos também no início aqui do nosso código, na linha 3, certo? Então, ela também recebe alguns parâmetros. No caso, nós vamos passar a nossa aplicação Spine como parâmetro, dizendo que agora ela pode se comunicar com o servidor web. E nós vamos criar o nosso servidor web logo em seguida. Nós vamos importar também um componente para criar um servidor web aqui nessa aplicação. Então, do módulo WSGI ref do submódulo Simple Server, nós vamos importar o componente make server. E logo abaixo nós vamos utilizar esse componente. Nós vamos declarar aqui uma variável server, que vai ser igual ao retorno da função make server, passando como parâmetro alguns valores, como por exemplo o endereço IP da interface onde nós vamos publicar essa aplicação web. Então nós vamos passar aqui, por exemplo, 127.0.0.1, que é o nosso endereço de loopback. Nós vamos dizer em qual porta essa aplicação vai ser publicada, então digamos a 5003. E nós vamos dizer qual é essa aplicação, que é justamente a que nós declaramos aqui na nossa linha 22, a nossa aplicação WSGI. Então, WSGI application. E vamos dizer para o nosso servidor começar a servir essa aplicação para quem quiser consumir o serviço. Então vamos chamar o método serve forever. Certo? E a nossa aplicação está pronta para responder às requisições que eventualmente cheguem. Ok? Apenas uma correção aqui. Serve forever. E podemos testar o nosso serviço web. Nós vamos abrir aqui um novo terminal a fim de instanciarmos um servidor web executando essa aplicação recém-criada, que está dentro de serviço.py. Então, executamos aqui. Aparentemente ela está sendo executada. Então, o que nós vamos fazer para verificar se esse serviço está funcionando? Nós vamos verificar o arquivo WSDL. Nós vamos tentar acessá-lo através do protocolo HTTP. Então, nós vamos abrir aqui uma nova janela, vamos tentar acessar a nossa própria máquina, na porta 5003, na rota serviço, que nós vamos chamar aqui o arquivo WSDL. Então, está aqui o nosso serviço. Certo? Ele está servindo aqui corretamente o nosso arquivo WSDL. Então aqui está toda a descrição do serviço web que nós precisamos para consumir as operações que ele disponibiliza. Nós sabemos quais são as operações, sabemos quais são os parâmetros que ela recebe, os tipos de dados e o que cada uma delas retorna. É claro que nós sabemos, já que nós escrevemos o código, que nós temos apenas uma operação, que recebe uma string, que retorna uma string, certo? Mas caso seja um serviço desconhecido, nós temos a descrição aqui nesse arquivo WSDL. Ok?
Continuando então, nós vamos implementar agora o consumo desse serviço. A nossa intenção aqui nessa interoperabilidade é justamente que quando for realizado o registro do ingressante na instituição, que além da verificação esse aluno já concluiu o ensino médio, se ele já não concluiu outro ensino superior. Porque aí, nesse caso, ele tem que ingressar por uma chamada diferente. Certo? Então, nós vamos implementar, nesse mesmo momento em que nós implementamos aqui a verificação de se o aluno tem a conclusão do ensino médio, nós logo em seguida vamos verificar se ele não tem a conclusão do ensino superior. A diferença é que agora nós vamos consumir um serviço que está publicado pelo protocolo SOAP e não pelo método REST. Então, para isso, nós vamos utilizar um novo componente, tá? Que é o suds. Então, from suds, nós vamos importar um cliente. E pode acontecer que esse módulo também não esteja presente no sistema, e aí nós podemos realizar a instalação. No caso do Python 3, nós podemos instalar aqui com o suds py3. Ok, está instalado corretamente, portanto à disposição para utilização em programas Python. Na verdade, vamos melhorar essa importação aqui, suds.client, importando o componente client. Então, nós temos aqui um cliente SOAP, que nós vamos utilizar logo abaixo. Nós temos aqui essa verificação de conclusão do ensino médio pelo método REST. Nós vamos criar outra verificação aqui, agora de conclusão do ensino superior pelo protocolo SOAP. Então, vamos criar aqui o cliente. Nós vamos instanciar aqui um client, passando como parâmetro o endereço para encontrar o arquivo WSDL do serviço, ou seja, o arquivo que descreve o serviço web. Então nós vamos colocar aqui http, como está na minha própria máquina, então é localhost, na porta 5003, na rota serviço, passando o parâmetro WSDL. Então esse é o único parâmetro obrigatório que nós precisamos para instanciar esse cliente SOAP. Nós podemos então consumir esse serviço. Então vamos colocar aqui uma outra variável, resultado, e vamos colocar aqui cliente.service, invocando o método que nós declaramos, que é busca externa, passando como parâmetro o CPF do aluno, que nós temos isolado aqui na variável CPF na linha 11. Então nós vamos passar aqui como parâmetro esse CPF, e o resultado nós temos aqui justamente nessa variável resultado. Podemos, a partir desse momento, verificarmos qual foi o retorno desse consumo de serviço. Então vamos fazer uma verificação. Se resultado for diferente da string vazia, então nós vamos mostrar um erro, da mesma maneira que nós mostramos no caso do aluno não ter o certificado de conclusão do ensino médio. Vamos retornar aqui um template, render template, chamado erro.html, passando como parâmetro também uma mensagem. E agora a mensagem vai ser outra coisa. Então, diploma do ES encontrado. Certo? Então, vamos fazer um teste agora prático nas nossas aplicações. Então, vamos registrar aqui no sistema do Mac a conclusão do ensino médio para um suposto aluno. Vamos copiar esse suposto CPF aqui. Nós vamos registrar a conclusão do ensino médio para ele. E vamos verificar se ele não consta como que tenha concluído o ensino superior. Não, ele não consta. Então, vamos colocar aqui também. Vamos gerar uma conclusão do ensino superior para ele. Ok, então agora ele deve constar aqui como concluinte tanto do ensino médio como do ensino superior.
E, portanto, ele poderia ser registrado como ingressante por ter concluído o ensino médio, mas não pode por já ter concluído o ensino superior. Então, vamos fazer o teste aqui. Vamos tentar registrar o seu ingresso. Então, aluno novo 2, curso de Engenharia Agronômica. Vamos ingressar e não foi possível porque ele tem o diploma do ensino superior. Só, eventualmente, numa próxima chamada, ele poderá ingressar na instituição. Lembrando que isso foi feito através do compartilhamento de uma funcionalidade do sistema de registro do MEC com o sistema de registro de ingressantes no IFSU. Certo? Então, essa interoperabilidade foi realizada através da utilização do protocolo SOAP, como pode ser verificado aqui através da leitura desse arquivo WSDL. Recapitulando, pessoal, então nós publicamos um serviço, nós criamos um novo programa, utilizamos aqui o módulo Spine para a criação de uma aplicação que utiliza o protocolo SOAP. Nós declaramos uma classe responsável por implementar o serviço, implementamos um método para essa classe responsável por responder por uma operação desse serviço. Poderiam ter mais, mas nesse caso aqui nós colocamos apenas uma operação. Nós criamos uma aplicação Spine, nós criamos também uma aplicação WSGI, que é para fazer essa interface entre a aplicação Spine e o servidor web, que nós instanciamos logo abaixo. Certo? Instanciamos e publicamos essa aplicação na interface de loopback da própria máquina, na porta 5003. Ok? O consumo desse serviço web foi feito pela aplicação de registro de ingressantes, logo antes do momento da inserção do registro desse ingressante. Então, nós instanciamos aqui um cliente SOAP, que foi utilizado com a biblioteca ou módulo SUDS. E instanciamos aqui esse cliente SOAP, passando como parâmetro o endereço para a localização do arquivo WSDL. Invocamos a operação do serviço e, a partir de então, podemos tratar o retorno dessa operação. Certo? Em caso fosse string vazio, então nós mostraríamos um erro aqui na interface do usuário do sistema de ingresso. Ok? Então, sobre a publicação e consumo de serviços web SOAP com o WSDL, é isso, pessoal, na linguagem Python. Caso tenham quaisquer dúvidas, por favor, entrem em contato e solucionaremos suas dúvidas. Um forte abraço a todos e até a próxima!